Fala, nação celeste, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Eu sou Gilmar Júnior e nação, bora falar sobre um importante assunto do nosso Cruzeiro Esporte Clube, talvez o principal, né, dentro deste primeiro semestre envolvendo as finanças do clube. Saiu aí o balanço, né, de todo o 2020 do nosso cabuloso e, pelo visto, a gente tem aí notícias positivas, porque o Cruzeiro reduziu o seu débito, assim como a gente já esperava. Bom, primeiramente, bora para a tela aqui justamente da capa do nosso vídeo, ó. Vocês já estão vendo dívida anterior, tá aí na tela para vocês, e a dívida atual. Ou seja, nação, só por aí vocês já conseguem identificar que a dívida foi reduzida. E olha, se a gente for contextualizar o que nós já temos de informação, dá para dizer que em meio a tanta dificuldade, o Cruzeiro conseguiu aí um passo bem interessante para uma redução significativa dos seus débitos. Mas bora lá, justamente para a publicação no seu site oficial do Cruzeiro sobre este assunto. Tá aí, nação! Com redução de dívidas de curto prazo, Cruzeiro fecha balanço de 2020 e apresenta superávit acima de 30 milhões de reais no exercício da atual gestão. Então, parece aí, pelo que a gente está vendo, que tivemos coisas positivas financeiramente falando, né, de 2019 para 2020, do balanço de 2019 comparado ao balanço de 2020. Eu vou para a matéria aqui do site oficial, nação, mas eu já peço, deixa o like. Este vídeo com certeza merece muito o teu like, então já deixa o joinha e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Bora lá, nação! O Cruzeiro Esporte Clube informa que foi enviado para apreciação dos conselheiros nesta sexta-feira o balanço financeiro do exercício de 2020. Em linhas gerais, os números apresentados correspondem a uma dívida global de 897 milhões de reais. Considerando apenas a gestão do presidente Sérgio Santos Rodrigues, que assumiu o Cruzeiro de forma oficial a partir de junho de 2020, o clube apresentou superávit de 33 milhões de reais no período. Outro dado importante diz respeito às dívidas de curto prazo. Se no balanço de 2009 elas representavam 77% do valor total, agora o índice é menos da metade, 36,5%. Aí tem um alento, né, nação? Porque estas dívidas de curto prazo geralmente tem muito a ver com ação trabalhista, ações na FIFA, e preocupa, porque são aquelas dívidas que pode te punir em várias vertentes: bloqueio de conta, perca de ponto em competição, rebaixamento em competição, esse tipo de punição, como você ser impedido de fazer contratação em determinada janela de transferência, assim como o Santos já está há alguns meses. Então, esse tipo de dívida são as dívidas que a gente chama de curto prazo. Se não paga, o BO vem e não é de boa não, é pesado. Mas bora continuar aqui com o que o Cruzeiro trouxe. A finalização dos trabalhos e a validação dos dados está sendo feita pela empresa More Auditores Independentes. Informações mais detalhadas serão apresentadas na próxima semana em conteúdo que será divulgado nos canais oficiais do clube, com as explicações e esclarecimento dos profissionais que estiverem envolvidos na linha de frente da análise e elaboração do balanço. Está então a nota do Cruzeiro, exatamente aí, nação, sobre este assunto. Bom, voltando aqui rapidamente para fazer um comentário então, né, nação? Já foi exposto para os conselheiros exatamente todo o balancete, né, envolvendo aí o ano de 2020. E agora esses conselheiros eles vão ter basicamente aí uma semana para poder avaliar, como a própria nota fala, né, usa o termo apreciação daquilo que foi apresentado, para
termos a aprovação ou não no próximo dia 30 das contas do Cruzeiro do ano passado. E um outro dado importante que essa nota também trouxe é o seguinte, né? Cadê aqui, ó? A finalização dos trabalhos e a validação destes dados estão sendo feitas pela empresa MOR Auditores Independentes. Legal que o Cruzeiro contratou uma auditoria de fora para justamente validar também esses dados. É muito bacana, é importante, até também para nos mostrar credibilidade naquilo que está sendo dito aqui para nós. Bom, temos aqui também a matéria da Itatiaia. Não vou me alongar muito porque a matéria ela não traz nenhum dado. Quer ver, ó? Tá na tela? Ela não traz nenhum dado complementar, nação. Mas ela basicamente fala que o Cruzeiro reduz dívida total para 897 milhões no balanço final de 2020. E aí, vale eu ressaltar para vocês que antes, o que nós sabíamos era que a dívida do Cruzeiro estava ali, né, ultrapassando a casa do 1 bi. E era exatamente, como vocês viram na capa do vídeo, 1 bilhão e 36 mil reais, né? Era isso, 1,036 bilhões a dívida do Cruzeiro, até onde nós sabíamos, né? Com a última atualização. Com esta nova, a gente teve a redução, como tá na tela aí, para 897 milhões de reais. E aí, repito aqui, a matéria não traz nenhuma outra informação complementar aí, só explica, né, que muito deste valor reduzido se dá, né, como a matéria fala aqui, por negociações que foram firmadas aí junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que só com esta negociação o Cruzeiro diminuiu a sua dívida em 152 milhões aos débitos fiscais, né, neste órgão. E é basicamente isso aí que a matéria tende a focar. E aí, agora a gente vai mostrar para vocês, nação, algumas questões interessantes, tá bom? Também envolvendo esse assunto, que quem trouxe foi o setorista do Cruzeiro, né? No GE, pelo Globoesporte.com, em seu Twitter, alguns dados, no mínimo, muito interessantes. Bora aqui pra tela. Ó, já tá aí pra você, é o Gabriel Duarte, né? Vamos por ordem cronológica. Primeiramente o Gabriel publicando aqui, né, justamente aí a formalização, né, no site lá sobre este envio do balanço de 2020 para os conselheiros. Depois ele comenta do déficit de 2020, porque ele começa a analisar ali, né, justamente todos os dados que foram apresentados aos conselheiros, ele teve acesso, já eu falo sobre isso também. E aí ele traz dois gráficos aqui bem interessantes. O primeiro é sobre isso daqui, ó, preste atenção. Um dos dados é do custo com futebol profissional. Ele fala que tivemos um gasto de 250 milhões de 2020, que foi 43% menor do que o gasto em 2019. Mas o valor do ano passado é superior a 2016 e 2017, que foi justamente um ano que o Cruzeiro fugiu da curva. Foi um gasto elevado esporadicamente. O Cruzeiro não vinha praticando esse tipo de gasto. Vou abrir o gráfico aqui para vocês terem uma visão melhor, ó. Não sei se vai dar para ver bem, mas tá basicamente aí, 2016 o Cruzeiro teve um gasto de 193 milhões, 2017 245, 18 306, 2019 438 e o ano passado tivemos 250. E um outro detalhe que o Gabriel também traz é sobre as dívidas na FIFA. Olha, assunto que sempre preocupa a torcida, a dívida da FIFA finalizou o ano em 82 milhões 657 mil reais. O clube apontou que houve perda de 33 milhões em variação cambial durante o exercício. Vou abrir aqui para vocês, ó. Não vou ler todos os números, mas dá para ver visualmente justamente essa questão, né? O quão foi diminuindo. A gente teve o pico em junho do ano passado, onde o Cruzeiro devia só de dívidas na FIFA mais de 112 milhões. E a gente termina o ano devendo pouco mais de 82, a gente está falando aí de uma redução de cerca de 30 milhões de reais, é uma redução muito importante. Então, detalhes aí que o Gabriel Duarte lá, setorista do Cruzeiro pelo GE, já vai desmembrando.
E uma outra situação, nação, que eu também preciso trazer para vocês é a seguinte, né? Vamos lá. Primeiramente, o Rodrigo Capello, ele já falou sobre essa questão, né, desses balanços que foram apresentados recentemente, e principalmente Cruzeiro e Atlético fizeram isso justamente neste dia 23, ontem. O Cruzeiro ele fez de forma, digamos, né, porque a votação realmente para aprovação destas contas vai acontecer agora daqui a uma semana, e o Atlético não. Ontem eles já aprovaram as contas e aí mostraram essa dívida de mais de 1,2 bi. É muita coisa, mas bora aqui para o Capello. Tá na tela para vocês, ó. Vamos lá. Depois disso, né, depois desses números que ele teve acesso, ele tuitou o seguinte: tô aqui dando uma olhada nos balanços dos clubes. Não falta muito para a série sobre finanças, só preciso adiantar um toque. Não se animem com lucros e desconfiem de quem fizer festa, terrorismo. Eu não entendi essa expressão por conta do contexto, mas ele colocou terrorismo, com base apenas no resultado líquido. A contabilidade tem suas particularidades. E é importante a gente mencionar o Capello porque ele é um cara que entende muito de finanças. Ele é justamente uma daquelas pessoas que a gente pode confiar, porque ele estudou para isso, ele entende sobre isso. E aí eu tô muito curioso para ver qual vai ser o ponto de vista dele sobre tudo isso envolvendo as finanças do Cruzeiro. Ele é um cara que quando ele fala de finanças, eu paro para observar, porque ele tem uma mente muito interessante sobre tudo isso, né? E aí a gente tá falando basicamente do futuro do Cruzeiro, né? O que ele nos trouxer em cima daquilo que ele analisar vai ser muito importante. Então tá aí, nação, né? Tá aí, trouxe para vocês o panorama após o Cruzeiro ontem à noite, né? Nos trazer aí, nos mencionar justamente a sua demonstração das finanças referente a 2020, o Cruzeiro apresentando aí, né, no caso, aos seus conselheiros, o balanço financeiro do exercício de 2020. Beleza? E aí, o que vocês acharam até aqui? Gostaram? Não gostar é meio difícil, né? Mas tá desconfiado de alguma coisa? Tá bom demais para ser verdade? O Cruzeiro conseguiu reduzir, se a gente levar em números líquidos, né, gerais, o Cruzeiro conseguiu diminuir esta dívida, né? Se a gente trouxer, vou até mostrar aqui novamente a capa, ó. Se a gente pegar isso aqui, o Cruzeiro conseguiu reduzir, nação, a sua dívida basicamente em 140 milhões de reais. Basicamente é isso, né? 139 milhões, mas arredondando para 140 milhões de reais em um ano de pandemia, em um ano de Série B, dificuldade financeira, tendo várias ações na Justiça do Trabalho, na FIFA e por aí vai. Então eu acho que se a gente não tiver nenhuma surpresa perante aos analistas, né, ao Itaú, né, que analisa esses tipos de dados, ao Capello, enfim, se a gente não tiver nenhuma pegadinha nisso que foi nos apresentado, eu acho que é muito válido. Repito, é difícil a gente até querer aqui falar que é ótimo ou que é para desconfiar, porque eu não entendo, né, de finanças tão a fundo quanto esses caras entendem. Então eu preciso ouvi-los. E quando eles falarem, podem ter certeza que eu vou trazer aqui o ponto de vista de cada um deles. E para a gente poder finalizar, eu recebi, né, de uma pessoa do Cruzeiro, e eu acho que já até deve estar circulando nas redes sociais, então talvez você já até tenha em mãos. Mas, para quem de repente não tem, de repente algum grupo do WhatsApp que soltou e você não participa, eu estou justamente, nação, com toda a demonstração financeira de 2020. Aquilo que o Cruzeiro enviou para os conselheiros, eu estou com esse arquivo em PDF. Se você quiser ter acesso, faça o seguinte, aqui mesmo, né, no canal, vai lá na aba sobre, sabe? Não tem aba vídeos, comunidade, playlists, vai lá na aba sobre e vai lá em ver e-mail. Meu e-mail comercial vai estar lá e você manda para mim um e-mail, tá? Se você tiver interesse, você não vai se importar de mandar um e-mail e falar: ô Gilmar, tô mandando e-mail aqui para você mandar para mim a demonstração lá do exercício de 2020. Já vou saber do que se trata e eu te mando o arquivo lá em PDF. Beleza? Compromisso meu com vocês. Quem me mandar, eu faço isso. Fechado, nação? Bom, não tem muito mais o que aprofundar. Trouxemos todos os panoramas aí, né, envolvendo
vista prévia, né, do que a gente já recebeu de informações. Eu abri aqui a demonstração financeira, eu não entendi bulhufas, realmente linguagens muito complicadas, mas se você entender aí, né, um pouquinho minimamente, dá um toque no e-mail, manda lá que eu envio para você e quem sabe você consegue ter um panorama mais aberto. Mas é isso, comentem, deixem a visão de vocês. Eu vou ficando por aqui, Nação Celeste, fiquem com Deus, até a próxima, eu fui e tchau!